Salve, salve, galera! Estamos aqui em mais um episódio. Hoje vamos falar de fisioterapia. Estamos aqui com o mestre Igarashi, um cara que tem uma experiência internacional, nome de peso. E estamos trazendo aqui no canal pessoas, nome de uma galera que vai trazer um conteúdo, uma bagagem sensacional, que tenho certeza que pode ajudar muito na sua experiência aí no ramo esportivo. E não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa o like aí. A ideia aqui desse canal no YouTube, da GMP, é trazer conteúdos constantemente para vocês evoluírem também. Tamo junto? E bora lá então aqui conhecer o nosso entrevistado, o Físio. Eu vou começar a falar aqui já, claro, que eu conheci você por tabela, né? Porque todo mundo fala, cara, Igarashi na academia. Eu trabalho lá na Ironberg, sou personal, tenho a consultoria também. E a minha físio também te conhece. Pô, rapaz, mas quem que é esse menino, né? Aí até você falou. Eu achei até legal que quando o Paulo falou, não, vou chamar o Igarashi. Pô, velho, você também conhece o cara, mano. Sim. Não, ele é bom. E todo mundo fala a mesma coisa, que é um fisioterapeuta fora da curva. Excelente. Excelente. Porque ele é gringo agora. Hã? Porque ele é gringo agora, então é excelente. Excelente. Tem que... É bilíngue agora o negócio. É, isso mesmo. Mas, enfim, eu vou deixar agora você se apresentar pro pessoal. Claro. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Pô, enorme satisfação estar aqui com vocês, Paulo, Gabriel. Top. Apesar de a gente não ter se conhecido ainda, né, Gabriel? Eu já conheço também sobre o seu trabalho, ouço falar, pessoal da Ironberg. E para quem não me conhece, eu sou o André, fisioterapeuta. Eu sou especialista em fisioterapia esportiva por titulação. E realmente minha área de atuação, o meu foco de atuação é no fisiculturismo. É minha paixão, né? E esses últimos tempos tenho dedicado aí realmente minha carreira profissional, fisiculturismo profissional mesmo, viajando com os atletas, acompanhando a preparação deles. E esse ano mesmo a gente está aí fazendo um circuito aí internacional aí de campeonatos, né? E a nossa ideia é realmente, né, buscar o título aí do Mr. Olímpia. Show de bola, velho, que top. Quem que você cuida, André? Dá o seu currículo aí de quem que você cuida. Cara, hoje eu cuido mais ou menos de 50 ou 60 atletas amadores, e profissionais eu cuido de acho que 8 atletas, né? Pouco, graças a Deus, galera. Mas eu cuido do Diogo Montenegro, nesse campeonato último que eu fui, acabei de voltar de Ohio, voltei essa semana. O Mike, que é profissional, a gente está indo para Los Angeles, vai fazer um circuito bem grande, competindo em Recife, Los Angeles, Pittsburgh, vai competir também no New York Pro. E se Deus abençoar e classificar para o Olímpia também. Tive a grande oportunidade agora de trabalhar com o Eduardo Bezerra também, atual campeão do Arnold Ohio e terceiro colocado no Olímpia. Tive a oportunidade de cuidar do Lucas Fiuza também já há um bom tempo, trabalho com ele. Top, velho. Mas a maioria, acho que todos os atletas profissionais aqui de Maringá... O Paulão, que já passou aqui também nos episódios. Paulão já passou. Todos os atletas profissionais aqui de Maringá já tive a oportunidade de trabalhar com eles ou estou trabalhando nesse momento, né? Mas acredito que seja isso. Pouco. Né? Pouquinho currículo dele, né? Sim. Caraca, velho. E como que foi lá no Arnold, já contando, já emendando nesse assunto, o que você achou do lado do evento? Cara, primeira vez que você viaja pra fora? Sim. O Arnold, assim, foi uma experiência maravilhosa, é um campeonato, assim, que eu assisto desde criança, sempre gostei. Eu nunca tive a pira, assim, muito de digamos assim, querer ser um atleta gigante e tal. Já fiz preparação para competir uma vez também. Mas, assim, sempre sonhei em trabalhar com fisiculturismo, né? Mas eu vi, assim, que, cara, ser atleta não era pra mim. Inclusive, eu mesmo abandonei a preparação no final, assim, pra empreender. Abri uma clínica voltada ao fisiculturismo. Ano passado eu tive uma oportunidade de escrever um livro também sobre fisiculturismo, então... Tipo assim, tenho dedicado toda a minha carreira a isso, né? E o Ohio, assim, foi, cara, encontrar meus ídolos, né? Tirar foto com eles, ver eles no palco, assim, é realmente um sonho, né? Quem é o mais sinistro que você viu lá? O Samson Dauda, pra mim, foi Todo mundo fala. Nossa, velho. O cara mais incrível, assim, que eu já vi de questão de assustar mesmo, assim, um cara muito grande, muito alto, né? Vi o Derek também é sinistro, né? Foi campeão. Mas, cara, a altura do Samson Dauda, assim, é uma coisa que impressiona, né? Porque... Quando o cara é alto e cheio... Assustador, né? Quando o cara é grande mesmo, assusta, né, velho? O Samson é sinistro, cara. E a Bezerra tava diferente mesmo? Cara, Eduarda foi, com certeza, acho que a mulher, assim, mais sinistra que eu já trabalhei até hoje. É uma resposta, assim, do shape, assim, muito rápida, muito boa. Cintura muito fina. O shape muito encaixado. A gota do glúteo dela muito boa. Então, assim, é uma pessoa que foi muito legal de trabalhar, principalmente porque, cara, mesmo em pré-contest,
ela é uma pessoa que mantém um humor muito bom. Ela é nordestina, assim, nordestina, nossa, toda gente animada boa, e né? tal, gente Sim. boa. É de Pernambuco, não é? Então, assim, muito legal, assim, ter essa vivência de trabalhar com ela, com o Matheus Donaire também, então... Sim. O cara que é hoje, o Donaire é o chefe dos atletas, seria isso? Cara, ele e o Pacho hoje no Brasil eu vejo como os principais treinadores, né? Na categoria Men's também a gente vê o Arthur, Lá do Rio. isso, Rei do Rio, ele ganha assim, um espaço muito bom, graças a uma ponte feita pelo Mike. Hoje também tem uma amizade com o Arthur, assim, também a gente tem conversado bastante e tal, estamos conversando de trabalhar junto nesses campeonatos que vão vir agora nos Estados Unidos. Fazer esse circuito junto. Exato, então Entendi. tá uma fase muito legal, assim. Aham. Mas, cara, é muito legal, assim, principalmente pelo aprendizado, né? Aprendendo com os atletas, com os treinadores, eu acho que esse é o principal benefício, assim, né? E o que o fisioterapeuta esportivo faz com os atletas de fisiculturismo? Porque a gente vê hoje no meio, por exemplo, que tem linhas de trabalho, né, dentro da fisioterapia. Tem a fisioterapia que trabalha em ambiente hospitalar, tem a galera da fisioterapia que trabalha voltado para pilates, tem a parte da fisioterapia voltado para a área esportiva, que aí você pode até explicar isso da sociedade, né, que você falou que tem o título de especialista, né? Sim. Qual a diferença, o que te capacita em ser especialista, o que você consegue aplicar isso no seu dia a dia para os atletas? O que faz o fisioterapeuta esportivo? Perfeito. Cara, primeiramente, na fisioterapia, para você ser especialista, não é só você assim, fazer uma pós, alguma coisa assim. É igual na medicina, você normalmente precisa fazer ou residência ou fazer a prova de título. Né? Exato. Então foi assim que acabei me tornando especialista. A principal função do fisioterapeuta esportivo, atuando com o fisiculturismo, é realmente aquilo que a gente pensa assim mesmo, de prevenção, de tratar lesão. Fisiculturismo é um esporte que normalmente as lesões que tem, assim, que são as agudas, assim, são lesões bem graves. Normalmente o estiramento de peitoral, bíceps e tudo mais. A gente trabalha com o pós-cirúrgico desses atletas. Mas hoje, o principal foco nosso, e, cara, é o que a gente sempre torce, é trabalhar com prevenção. Sim. Né? Nós reabilitamos, sim, cara, muita lesão de ombro, joelho, tudo mais. Porque o atleta, ele está sempre levando o corpo ao limite, né? Tentando progredir a carga de treino semanalmente. Então, às vezes, muito importante a gente interagir com o treinador para organizar essa periodização do treino, falando sobre lesão, estipular períodos de deload bem programado para o atleta supercompensar, ter melhor resultado, polir bem para os treinamentos. Então, vem muito essa visão estratégica do fisioterapeuta auxiliar nessa periodização, pensando em lesão, né? Falando da nossa área. Sim. E também, né, claro, corrigindo fatores de risco que podem desenvolver, então, alguma lesão para o atleta. Né? Entendi. Show de bola. Muda muito, por exemplo, que nem eu faço lá uma vez por semana a liberação miofascial, né? Não sou atleta, um mero pessoa comum, né? Que pratica musculação 5 vezes a semana, faz aula de jiu-jitsu 2 vezes por semana. Muda muito, tipo assim, as manobras ali na hora, porque o bicho dói, tá? Dói. Principalmente, eu tenho problema com panturrilha. Relou minha panturrilha, eu já tô gritando. Nossa Já era. Senhora. Acha a ponta ali que nem sabia que tinha. Meu Deus, velho. Eu sinto muita dor na panturrilha, cara. E provavelmente deve ser onde isso aí você vai falar melhor, né? Mas enfim, como que é essa diferença? Cara, eu venho, assim, de uma premissa a gente usa, assim, terapia manual, claro, liberação, quiropraxia, osteopatia, tem tudo isso aí lá na clínica. Mas a gente não utiliza só terapia manual, técnicas passivas, assim. Normalmente uma coisa que a gente trabalha muito é a avaliação do paciente. Então, o primeiro contato que eu tenho com o atleta é avaliar ele por inteiro. A gente identifica, então, fatores de risco. E, cara, a gente trabalha com muito exercício também com os pacientes, tá? Claro, utilizo, sim, terapia manual, faço liberação, manipulo os pacientes, etc. Mas, muito mais do que só liberar, a gente normalmente trabalha naquilo que a gente vê como um ponto fraco. Então, avalia, por exemplo, torácica, ombro, mobilidade, como ele está. Eu uso alguns aparelhos de dinamometria na clínica, que o dinamômetro nada mais é do que um medidor de força. Então a gente identifica assimetrias de força que podem ser um fator de risco para o atleta estirar o peito, às vezes ter alguma outra lesão, alguma tendinopatia. Então, muito mais do que só liberar também. É um trabalho mais aprofundado, né? A ideia é, assim, você fazer uma triagem. Sim. Né? Então a gente faz toda uma avaliação bem completa e aí sim começa os trabalhos, né? Mas a liberação é só uma das ferramentas, né? E não é todo atleta que tem a terapia manual. Cara, assim, a gente acaba utilizando com todos os atletas. Mas também não é Não é a única coisa, né? É uma das ferramentas que a gente usa. Assim. Não é que ele necessita, é que já faz, libera ali e vai já para as atividades. Um exemplo, assim, clássico que eu dou. Os pacientes falam muito assim, né? A gente fala assim, fazer mobilidade é importante, correto? Uma coisa que eu levo como uma premissa cara, fazer mobilidade é importante,
Mas mais importante ainda é você fazer as mobilidades que te faltam. Entende? Eu vejo o atleta, por exemplo, alongando lá o posterior de coxa, quase colocando a cabeça no meio do joelho, que assim, de tanto que o cara já tem mobilidade. Aí você vai avaliar o tornozelo dele, por exemplo, ele tem uma dorse reduzida. Exato. Nossa, velho. Então eu falo assim, cara, é importante treinar a mobilidade? Mas às vezes o que a gente faz como fisioterapeuta é passar as mobilidades que o atleta precisa. Entendi. Né? Entendeu. O que eu falo, você já tem pouco tempo para treinar. O treino é corrido. Então faça direcionado ao que você precisa. Sim. Essa é a minha premissa, né? Entendi. Top demais. E esse negócio de... quanto mais o cara... O pessoal fala, né? A gente vê o pessoal falando. Quanto mais hipertrofiado a pessoa, mais forte, mais densa, muscularmente falando, mais limitado o movimento articular dela é. Menos mobilidade ela tem. Isso é uma realidade mesmo? Como é que é? Cara, o que eu vejo, assim, conforme o atleta tá ganhando peso, e principalmente dependendo da fase que ele tá da preparação, principalmente quando tá em off, ele fica, assim, bem mais travado, tá? Mas isso também leva muito em consideração a individualidade do atleta. Tem atleta meu que, por exemplo, naturalmente o cara consegue fazer um espacate no palco, sabe? Então, não dá pra falar que é necessariamente só isso. Tem muito reflexo também fisiológico e individual da genética da pessoa. O Paulo, médico aqui, deve conhecer muito bem, mas acredito que você também deva já ter ouvido falar. No próprio músculo a gente tem, né, o fuso neuromuscular e no tendão a gente tem o órgão tesinoso de Golgi. Eles também, por si só, determinam muito essa capacidade de extensibilidade do tecido. Então, às vezes, não só porque o cara tem um músculo mais hipertrofiado, significa que ele vai ser mais encurtado. Não. Mas, tendenciosamente, Tende a ser. Uhum. Né? Mas existe essa ressalva genética também. Sim, total. Mas, cara, com certeza, uma coisa que as pessoas até me perguntam, falam assim, André, o que você acha que é mais preocupante, o off ou o cut, falando de lesão? O que eu falo, normalmente, em off, as lesões são mais feias. Em cut, um atleta se machuca mais. Porque o cara tá com mais força, talvez? Mais força, exatamente. Normalmente, você vai ver que onde o cara tá estirando o peito, se machucando feio, cara, aquela fase do off, vai lá, rompe o peito supino, você pergunta, como é que tava? Cara, tava comendo bastante, tomei 3 Diana pré-treino, tomei um Alotestin, fui fazer um supino e machuquei. Ou emo, ou qualquer coisa, exato. né? Então assim, tava um monte de, uma dose alta, nandrolona, muita força. Muita força. E aí que o atleta se machuca, né? Porque ele tem essa crença, assim, né? Tipo, tô tomando nandrolona, derivados de nandrolona, DECA, NPP, Trembolona. significa que minha força tá ótima, meu tendão vai ficar bom. E não é bem assim também. Exatamente. Não Hoje tem a gente já tanto... vê estudos quebrando Exatamente, isso, né? não tem tanta base científica para falar que a DECA já é... Sim. Inclusive, tem uma pesquisadora, eu não lembro de onde ela é, eu acho que é a Austrália. Eu acabei de fazer um curso com um dos maiores pesquisadores de tendão do mundo, assim, né? Ele é muito show de bola, o nome dele é Rodrigo Scatoni. Uhum. E ele tava debatendo com ele e a gente tava discutindo, né? Falando sobre, nandrolona realmente faz bem pro tendão? E hoje a gente vê alguns estudos mostrando que o uso do hormônio, cara, ele até altera um pouco da matriz celular dos tenócitos, né? Sim. São células do tendão. Então hoje a gente vê que às vezes você usar a droga pensando que vai favorecer o tendão, já é uma crença que tá caindo. Não necessariamente. Tá desabando isso. Isso. E é importante para você saber, por exemplo, a fase que o atleta tá, da preparação dele, quais são os recursos anabólicos que ele tá usando naquele momento para você abordar, para você auxiliar ou para você mudar alguma manobra que você vai fazer nele. É importante para você saber o que ele tá usando naquele momento. Perfeito, Gabriel. Muito mais do que você só fazer um atendimento genérico pro paciente, é importante você individualizar, porque o atleta de fisiculturismo é um atleta que tem muitos fatores que podem contribuir para a lesão dele. Sono. Eu até vi, né, o Júlio e o Paulo estavam conversando aqui falando sobre isso, né? Muitos fatores que contribuem, sono, dieta, como está o treino, a periodização, os hormônios. Então o fisioterapeuta ele tem que ter um bom entendimento de todos os recursos que englobam a preparação do atleta, né? As drogas acabam interferindo muito, o quanto ele está conseguindo dormir, porque, cara, é de praxe, assim, atleta em finalização dorme mal. Né? É mesmo. Não, sim. E eu posso continuar Pode, perguntando? vai. Eu não consigo parar. Você percebeu, né? Mas pode ir. Eu vou falando, não, eu vou perguntando. É uma dúvida. A gente pode falar sobre hormônio aqui e tal? Pode, né? tranquilo. De boa, não. Pode falar. Maria, pelo amor de Deus. Beleza. Porque a gente, assim, depende, né? Se você tá aberto a falar, pode falar. Sim. Agora uma questão. Agora falando pro pessoal, de você. Claro. Como que você se descobriu, não como fisioterapeuta, né? Assim, isso aí, beleza. Mas que você falou, não, eu quero trabalhar com atletas. Eu me identifiquei com isso, é isso que eu vou levar pra frente. Igual você falou, você tem vários projetos de rodar aí pelo mundo e tal. Conta um pouquinho pra gente, como que esse processo? Sim, claro. Cara, tudo começou assim com...
a academia mesmo, igual todo mundo, assim, como é que você começou a ser atleta? Eu era muito magro, eu era muito gordinho. Eu comecei, assim, treinando e eu tinha a vontade de competir. Eu ia fazer educação física na época. Que idade nessa época? Uns 16 anos. 16. E tanto que, na verdade, minha primeira paixão foi educação física. Hoje eu faço mestrado em educação física na UEM, mas que legal, cara. Tô focando bastante nessa parte de estudos e tudo mais, acadêmica, né? Mas eu comecei assim, eu queria ser atleta. E, cara, o que eu via é que eu tava lutando contra a minha própria genética, não era uma coisa que, assim, eu tinha um potencial tão grande. Mas eu sempre encontrei uma paixão, assim, de estar envolto desse nicho, sabe? Por isso que eu gosto, assim, de viajar com os atletas, de estar com eles. Porque realmente minha paixão, meus melhores amigos são atletas, entende? Então, o próprio meio, assim, foi me puxando. E um dia eu tava assistindo um vídeo no YouTube, assim, de um atleta atendendo um fisiculturista. E, cara, hoje eu vejo que isso é besteira, mas na época eu vi, assim, o cara fazendo um fisiculturista gigante, assim, o dobro do tamanho dele chorar. Eu falei assim, cara, como assim? O que é isso que o fisioterapeuta tá fazendo? Fazendo liberação no cara. E eu fui pesquisando e, cara, fui entrando na faculdade e eu já coloquei na cabeça, assim, falei, cara, quando me formar eu vou trabalhar com fisiculturismo. É minha paixão, é o que eu gosto. Então era até antes de você se formar, então. Com certeza. Começou lá com 17 anos. Sempre quis mexer com atleta, cara. Tanto que eu lembro que lá no ensino médio, assim, eu tenho foto com uns amigos meus, eles me zoando, assim, tal, que eu era magrelo, e eu fazendo pose, assim, de atleta, de fisiculturismo. Caraca! Então eu já sabia que eu ia mexer com fisiculturismo. Entendi. Então eu já montei toda a minha carreira desde o início, por isso que acho que as coisas aconteceram rápidas, desde Bem o início rápido, né? pra mexer com atleta. Entendeu. É a minha maior paixão, né? Depois da sua formação, você chegou a atender pessoas normais? Claro, pessoas normais. Normais, sem ser atleta. Atleta. Sem ser atleta. Na verdade, tem duas áreas assim que eu atuei que eu fiquei mais conhecido. Uma é o fisiculturismo, que é daí onde vem esse nicho e tudo mais, que o pessoal me conhece. Mas em Maringá, se você for ver, uma coisa que eu fiquei bastante conhecido é com o joelho, né? Eu agradeço. Obrigado, meu grande amigo. O Paulo foi um dos nossos cases aí, né? Mas eu comecei estudando joelho, dando curso de joelho. Caraca. Era a área que eu queria atuar bastante também. Então, acabei me envolvendo bastante com isso. E então atendi bastante, sim, pessoas comuns também, né? Sim, Mas sim. o que hoje está estourando mais, assim, que eu estou recebendo maiores oportunidades é no fisiculturismo, né? Inclusive, eu acabei de voltar de Ohio. Mês que vem vou estar indo palestrar no Arnold do Brasil. Daí eu vou ir para Los Angeles e depois Las Vegas pro Mr. Olympia, né? Então, esse ano eu peguei tudo pra andar com os atletas. Caramba, velho, vai ser um ano incrível pra você, hein, velho? Cara, é um sonho, assim, sabe? Eu imagino. Uma oportunidade. Eu tô tentando aproveitar justamente por, assim, cara, não ter filhos e tudo mais. Você também é novo, né, Andrezão? Exato. Quero aproveitar essa juventude pra viver e dedicar ao fisiculturismo, sabe? Sim. Entendeu? Tá conseguindo sobrar esse tempo pra isso agora, né? Tipo, você acompanhar os atletas. Cara, porque você também entrou numa construção de construir sua própria clínica. Você pode contar pro povo de como que começou o André Igarashi, montar onde que atendeu, como que foi pra ter a clínica hoje que todo mundo conhece, como a clínica do André Igarashi. Hoje é grande, você tem funcionários trabalhando junto contigo. Isso. Eu sempre tive uma paixão grande por empreender, né? Eu comecei, obviamente, atendendo. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, André, família, né, ajudou? Você tinha dinheiro, por isso que você tem clínica. Cara, eu vim bem de baixo, assim, eu comecei trabalhando dentro de um salão de beleza, de um depósito lá de shampoo que tinha. Comecei atendendo com uma cadeira de praia, um colchonete e uma maca, foi bem de baixo mesmo. Mas essa história que é bonita, né? Por isso que eu tô falando pra ele contar, porque eu eu sei essa Paulo história. Conhece, Eu conheço essa história. Caraca, velho, cadeirinha de praia lá, vai. Meus pais, assim, não tinham muita condição, mas eles sempre me apoiaram muito, sabe? Então, assim, meus pais, tudo que eles puderam assim, fazer, assim, de me ajudar, de me abrir oportunidade para eu estudar, eles fizeram. Então, eu comecei estudando, atendendo. E, cara, foi dando certo. Hoje a clínica é bem conceituada, conhecida. Hoje eu tenho uma equipe grande, né? A clínica é um ecossistema que roda sozinho, sem minha presença. Por isso que eu tô conseguindo viajar. E eu fui foram surgindo outras oportunidades, eu acabei empreendendo em outras áreas. Tem uma empresa de software também que faz... Que é pra físio, não é? Faz um sistema para clínicas de fisioterapia. E eu sou sócio também de um centro de treinamento de powerlifting em Maringá. Então eu acabei empreendendo em várias áreas. E é da hora lá esse CT do powerlift. Mas muito assim, massa. Eu montei... Como eu já sempre soube o que eu queria, então desde o início eu já fui estruturando meus negócios para eles rodarem sem minha presença. Já era a ideia, já. Isso é uma coisa que dói um pouco, porque muita gente até chega e fala assim, mas eu queria ser atendido pelo André e tal, mas o André não tá aqui e tal. Então, é uma coisa... hoje é CEO, né? Hoje eu cuido da parte de gestão da empresa, mas eu tento dedicar o tempo a atender os atletas também. Sim, né? porque eu vejo que você atende muito atleta ainda. Mas realmente, cara, é uma coisa que o pessoal sente bastante, assim, é falta de
poder estar às junto. vezes, Você chega a avaliar os pacientes, né, antes de passar para os avalio, profissionais? mas minha equipe ela também ela é toda treinada, eles têm muita competência assim para também avaliar. Então quando eu tô aqui eu avalio, mas quando eu viajo Eles vão eles avaliar avaliam e também. te passam. Você confia que vai dar tudo certo, que eles também vão Sim, fazer não, ali na um... os clínica caras são tem- brabos. Não na tem clínica o que fazer. líder, né? Tem uma pessoa responsável que cuida da brava, parte a galera é boa. operacional. Que massa, cara. Galera Que boa. massa. E cada um Tem os tem secretárias, né? Então, a galera cada um tem uma especialidade, né? Tem o Vitão, que gosta da Isso. coluna. É. Tem a Nicole, que tá hoje mexendo mais com a parte de ombro. ela gosta de ombro, mas ela gosta muito de atleta de crossfit também, né? Então é muito legal isso na clínica. Cada um tem um perfil, por exemplo, sabe? Sim, sim. A ideia era ser igual às clínicas médicas mesmo, né? Sim. É como se fossem os especialistas. As subespecialidades, né? Isso é muito massa mesmo. Top. Aí montou a clínica, que é recém-inaugurada, né? Se mexeu tudo aquela Sim, clínica. formei. Cara, e depois foi dando certo no fisiculturismo, comecei a fazer... Eu sempre quis ser professor, né? Então, acabei começando a fazer o mestrado na UEM. Surgiu uma oportunidade de uma editora bem grande de livros de fisioterapia entrar em contato comigo e escrever um livro de capítulo, fisioterapia né? no fisiculturismo, é isso. E por conta disso, eu acabei sendo convidado para palestrar aí no Arnold, né? Mas foi esse o intermédio. Que top. Que livro que é esse? Como que é o nome do livro? O livro, ele é um livro escrito por especialistas de fisioterapia esportiva, são só especialistas que escrevem, né? Fizeram aquela etapa que eu falei de fazer residência ou Sim. prova de título. E ele é escrito pelos maiores especialistas assim em cada área Da físio. da físio. Então eu fui chamado junto com um amigo meu, o Richard Rodrigo, para escrever de fisioterapia no fisiculturismo, né? O nome dele é Profísio. Então ele é escrito pelos fisioterapeutas. E aí são várias edições que vão saindo ao longo do ano, são 4 edições por ano, e eu fui convidado para escrever uma delas sobre fisiculturismo. Que porque top. é muito escasso, cara. Ninguém publica, ninguém escreve artigo, ninguém faz ensaio clínico, ninguém faz revisão sobre fisiculturismo. Então é uma coisa que está ganhando espaço agora. Por isso que é um esporte tão empírico, né? Muito. Sim. A gente vai por Demais. dedução quase, na Cara, maioria das vezes. Imagina assim, fisiculturismo envolve muita coisa que é onerosa à saúde. Imagina você fazer um ensaio clínico randomizado que você vai dar trembolona para um lado, que é um hormônio Cavalo! para animal, e você vai fazer do outro lado um grupo controle. Não tem como, impossível. É difícil, então é muito escasso, né? Não vai fazer. O que a gente vê é que os trabalhos científicos que saem hoje no fisiculturismo são trabalhos transversais, do tipo retrospectivos. Então é muito refém de viés de memória. Às vezes vocês fazem levantamento assim, aplica questionário, perguntam: Paulo, que hormônio que você tomou há 3 anos atrás quando você teve a lesão? O cara não vai lembrar, ele não vai lembrar. Exato, então é difícil você fazer um ensaio clínico. Hoje é muito o quê? Aquilo. É retrospectivo, é refém da memória, então... Pode ter erro, é viés. Com certeza. Exato. Pode impactar isso muito no resultado final, né? Exato. Com certeza. Então, o que eu acho que assim, fez a clínica ganhar espaço no fisiculturismo, foi isso, a gente ter uma premissa de levar uma prática baseada em evidência científica, né? Então base em artigos científicos, para trazer para o fisiculturismo. Eu vou soltar uma polêmica para você. Massa. Olha lá vai, quer ver? Não, Até claro, porque ele falou de evidência científica, Sim. a gente sabe que tem coisas que não são baseadas em evidências e a Sim. galera pratica. Porque fala que na experiência dele, aquilo faz bem. Por exemplo, ventosa, que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Sim. E eu vejo que tem uma pessoa que defende essa linha, tem outras pessoas que não defendem. eu já escutei isso aí mesmo. Que aí não tem basamento científico para usar, porque é uma agressão naquele tecido, pode gerar outras repercussões. Você acha que isso se aplica na fisioterapia? Você realmente é alinhado à base de evidência científica? Ou tem coisas que, eu vejo isso aqui na prática, dá para eu extrapolar isso, não dá, uso de off-label ou não? Cara, o que eu falo assim, a prática baseada em evidência ela leva um tripé, né? Que é, então as preferências do paciente, a experiência do profissional e o respaldo científico de melhor qualidade metodológica. Hoje, a ventosoterapia e algumas outras técnicas da fisioterapia, elas não têm um respaldo bom, né? Por exemplo, raspador também. Aqueles ferrinhos, sabe, que a gente usa para fazer. Raspar, que vai aumentar corte. Isso. Aqueles ferrinhos lá que o pessoal usa, a gente chama de IASTM, é o nome disso. Ventosoterapia, algumas outras técnicas também. Hoje a gente não tem tanta evidência científica, né? Então eu, por só, acabo não utilizando. Mas não vejo assim, não acho que quem utiliza é inferior ou acho que é um problema o cara usar. O que eu só falo é assim, nunca endeuse uma técnica. Veja como uma ferramenta. Por exemplo, o fisioterapeuta tem que ter uma caixinha de ferramenta na cabeça. Cada técnica que ele vai aprendendo é uma ferramenta. Para você usar no dia a dia para cada probleminha que for aparecendo. Né? Esses são os casos clínicos. Eu acho que só assim, não pode endeusar ou se apegar a uma técnica. É igual treino.
a gente aprende lá Heavy Dutch, SST, FST7 e tudo mais, técnica de drop. Cara, são ferramentas. É metodologia. É metodologia. Né? Não posso falar assim, não, eu só uso técnica de FST7. Eu só uso SST. Eu só uso técnica da metodologia Heavy Dutch. Não. Calma aí. Sim. São, assim, metodologias que você vai utilizar em momentos específicos, da periodização específica daquele atleta. Fisioterapia é a mesma coisa. Sim. Entende? Então, a fisioterapia e a educação física se parecem muito, cara. É muito parecido. Só que em vez de passar treino, a gente, cara, busca tratar a lesão, né? Mas eu acabo não utilizando e não vejo problema nenhum de outros profissionais usarem, cara. É que você usa outras ferramentas. Eu uso outras mais ferramentas. atrelada à base de evidência científica, Exato. com certeza. Exato, mas não acho que é assim, é o certo. Não existe isso. Né? Tem muito paciente, tem muito fisioterapeuta que utiliza essas técnicas, cara, já curou inúmeras vidas e às vezes atendeu, e provavelmente atendeu muito melhor do que eu atenderia aquele caso, entendeu? Entendi. Muito Até porque massa. também tem a vivência dele, né, com aquilo, certeza, né? Com certeza. Ele tem, mas também tem o viés dele. Ele pega lá e deu certo. Tem uma frase na medicina que fala assim, a clínica é soberana. Sim. Cara, o mais importante a gente fala assim, por exemplo, o mais importante para tratar uma lesão é pedir uma ressonância, é pedir um ultrassom, é fazer isso aqui, usar essa medicação. Cara, o mais importante é você ali, cara a cara com o paciente e definir a melhor técnica para ele. Igual o treino. Igual o treino. Igual o treino. Tem um monte de estudo mostrando que o mais importante é fazer isso aqui, usar essa técnica aqui. Mas, cara, o estudo tá lá com você no dia a dia com o seu aluno? Não, então clínica é soberana. O que significa? Que, o mais importante é você ali na hora com o seu aluno, com o seu paciente, para decidir a melhor técnica a ser usada. Eu vou até trazer um dado, Gá, que você não vai saber que isso aqui a gente até comentou nos bastidores, né, com relação a isso de cadeira de rodas e tudo mais. Eu tive uma lesão grave, tanto do joelho, né, do tendão patelar, ligamento patelar, como queiram chamar, que isso sempre tem discussão, né, tendão patelar, ligamento patelar. E tive uma fratura de rádio distal. Esfarelou meu rádio e eu tive luxação do semilunar, né? Sim. Que é um ossinho que a gente tem aqui, tá, galera? E beleza, e foi jogando handball pela faculdade. E provavelmente eu já tinha tendinopatia no tendão patelar, dos dois, principalmente do lado esquerdo, que era onde eu tinha esse déficit. E o André já me vem acompanhando de outras lesões, estiramento de peito, incômodo em ombro. E eu tava numa fase que eu estava mais pesado, eu tava com uns 92 quilos e bem condicionado. Só que no primeiro jogo que eu tive esse episódio, eu dei uma agudizada no meu tendão. Falei, opa, tá estranho, eu vou passar ali porque o campeonato eles oferecem fisioterapia. Passei lá para dar uma soltada, fazer uma liberação para conseguir jogar a semifinal, né? Cara, 6 minutos do jogo, cara. Eu dei uma pisada, essa pisada estourou meu tendão. Entendeu? Aí eu fui pro chão, então provavelmente aquilo já estava parcialmente rompido. Eu não sabia, porque agudizava, gelo. Agudizava, gelo. Então não sabia qual o grau dessa lesão tava. Rompeu, eu fui pro chão. E quando eu fui pro chão, eu quebrei o punho. Eu não vi que eu tinha quebrado o punho, luxado e tudo mais. Nossa. Passei por 3 cirurgias nesse processo. Beleza, aconteceu isso, o André me acompanhou nesse processo todo. Você pode até contar como que foi me encontrar no hospital, todo enfaixado e tal. Foi bem difícil. Caraca, velho. O problema é que o Paulo, como ele teve uma lesão de membro superior e inferior, ele não conseguia utilizar, por exemplo, muletas. Ele não conseguia utilizar a cadeira de roda comum. Né? Nada. Deixa eu entender uma coisa aqui. Porque parece um acidente de avião, né? Parece. Mas não é um acidente de avião. Você teve a lesão no membro inferior e no superior no mesmo tempo. No ato ali? No ato. Caraca, velho. Uma porrada, meu Ele irmão. teve a queda com a mão espalmada, que a gente Espalmada, fala, né? aqui, ó. E aí, normalmente, tem uma fratura que ela chama fratura cominoativa, que é assim, Isso. uma força ela vem de um lado e a outra do outro. Ela outro. bate. E estazilha, né? Dá um... Nossa, velho. Tá. Exato. Beleza, Dá continua. um choque. E o que acontece? E por conta disso, ele teve que usar uma cadeira de roda especial, que daí ela é... O Steve Hawking, segundo você. Stephen Hawking. Steve Hawking. Ela é elétrica. Então, tive que ir na casa dele, atender ele, porque ele não conseguia se deslocar. Não Então, podia. foi bem puxado, assim. Hoje, graças a Deus, o Paulo tá zero. super bem, funcionalmente bem. Mas esse é um dos desafios da fisioterapia, né, cara? E às vezes a gente pensa assim, fisioterapia, que trabalha com musculação, com fisiculturismo, é só ficar lá liberando. Cara, não. Tem muito dessa vivência também, né, Gabriel? Tipo, esse desafio e tal. Sim. Vocês devem ter visto aí, por exemplo, o Zancanelli acabou de... Rompeu. O peito. Aham. Então a gente vê, por exemplo, o Eduardo Correia. Vixe, várias lesões. A gente vê vários atletas. Eric Wilberg também já Sim. operou o peito. Então lesões que são assim, acontecem mesmo. E o fisioterapeuta tem que entender do procedimento cirúrgico, fazer um trabalho multidisciplinar com o médico para enfrentar esses desafios. Mas com o Paulo foi muito legal o trabalho, assim, principalmente por ele ser da área, ter uma compreensão boa.
ele já tinha uma memória muscular, então assim, a recuperação foi super rápida. Não, Eu lembro que assim, na primeira sessão a gente tava ganhando flexão, um pouquinho depois Foi já bem começou a andar. Foi bem rápido. Foi bem Nossa. rápido. velho. De sair da cadeira de rodas pra muleta pra sem muleta. Foi algo meio surpreendente mesmo, porque não é comum, entendeu? Aham. Isso pode ser de histórico de atleta, o que queira chamar, mas essa memória muscular com a parte de atleta, e eu sou realmente muito certinho, assim, pra questão de fisioterapia, até porque não foi minhas únicas lesões na vida, né? Eu trago muita consequência disso, né, do handball, que tem lado positivo disso tudo, que eu aprendi muita coisa com o handball, que eu joguei, né, por Maringá há um tempo, Sim. e tive lesões jogando. Rompimento parcial daqui, luxação de ombro ali, cirurgias de ombro e assim por diante. Então eu vim já calejado com a parte da fisioterapia e eu entendo que a fisioterapia é muito importante para a recuperação. Então aquilo que fala, por exemplo, quando eu operei a última vez meu ombro, eu fiz certinho, cara. Em 20, acho que foram 20 dias eu já tirei a tipóia, que normalmente é 30, 40. Em 20 dias eu já tava Nossa. sem tipóia. É absurdo. Em Rápido. questão de resposta Muito rápida. para recuperação é rápido. E eu tive um problema com isso, inclusive. Porque a minha resposta frente ao joelho começou a ser tão gradativa que ali completou 3 meses de pós-operatório. Eu tava fazendo um leque de fisioterapia, eu mandei o vídeo pro André. Eu tava fazendo o movimento. Mano, no final do movimento, na hora que eu estiquei, eu senti um estalo no meu joelho. Pá! Ninguém sabe dessa história. Primeira vez que eu tô contando. Nossa. Passei um susto. Mandei mensagem pro André na hora. Mano, acho que fudeu meu tendão patelar de novo. Acho que eu vou ter que operar. Meu joelho ficou uma bola. Fui fazer ressonância no outro dia. Mandei a ressonância pro André. A gente conversando isso pro WhatsApp. Mano, lascou, velho. Eu vou ter que operar de novo. Mandei mensagem aqui pro Dr. Elcio, que é o que acompanhou, fez a cirurgia. Ele, pode voltar pra Maringá que a gente vai ter que reabordar de novo. Imagina, mano, 3 meses de pós-operatório, eu tenho que passar pela 4ª cirurgia. Meu Deus, Pensa bicho. o susto. E aí eu preocupado, aí eu falei, mano, acontece, nunca vi isso acontecer, né? De ter recidiva de lesão de tendão, normalmente isso demora pra acontecer, entendeu? Sim. E o meu foi durante o processo de recuperação, porque a minha evolução, quanto de massa muscular, a recuperação como um todo, foi rápida. Entendeu? E essa fase aí, você tava em que fase da sua vida? Você tava estudando? Você Tava finalizando a faculdade. Nossa, e a correria da faculdade, tem que parar pra fazer isso. Perdi a faculdade. Isso foi um momento muito difícil da minha vida. Nossa, velho, não foi O fácil, André bicho. viu uma fase deprimida da minha vida. Ele acompanhou uma boa parte Não, difícil. que perrengue, bicho. Difícil. Cara, o que eu falo pra você, assim, fisioterapeuta tem muito disso, assim, você também tem que saber conversar muito, cara. Porque é difícil você pegar um atleta ou alguma pessoa que tá, tipo, dedicando a vida ao treino e ela ter uma lesão desse ali. jeito. Parar tudo. E acontece muito, tá? Porque a tendinopatia, cara, às vezes a gente pensa muito em tendinite, né? Fala assim, só uma inflamaçãozinha no tendão. Cara, não é. A tendinopatia crônica, ela tem um processo degenerativo. Por isso que acontece desses rompimento espontâneo. Não sei se vocês lembram, que até ficou bem famoso um vídeo do Cariani, ele tá fazendo um leg press e ele rompeu o cavalo do bíceps. Cara, tem 2 coisas importantes que podem acontecer. Provavelmente já era uma coisa que ele tinha há um tempo, uma tendinopatia ali, o tendão já tava com um processo degenerativo, um pedaço dele. E outra coisa que pode acontecer também, alguns pacientes, quando eles não têm muita mobilidade do ombro aqui em rotação interna, o cabo longo do bíceps, ele rotaciona, assim, a gente chama de mecanismo de peelback. Acontece muito em quem joga beisebol. E o tendão, ele já vai meio que enrolando, machucando ali e machuca o ombro, né? Né? Mas só um exemplo. Então isso acontece muito, cara. E o que eu falo? Atleta de fisiculturismo é legal de trabalhar porque eles se recuperam muito rápido. Só que realmente tem que ter esse cuidado, porque alguns pacientes respondem rápido até demais. Como foi o caso do Paulo. Né? O Paulo foi desafiador porque ele estava vindo a Maringá, estava morando em outra cidade fazendo faculdade, então eu atendi ele um pedaço, outro atendi ele outro. Tanto que a lesão que ele teve foi lá na outra cidade, ele teve que voltar para Maringá para um mês aqui fazendo um intensivão. Para eu voltar a cuidar dele. Foi assim, eu cuidei do Paulo no começo e ele foi embora para tentar voltar para a faculdade, quando a gente já conseguiu recuperar o caminhar, né, a marcha. Isso. E aí ele se machucou lá, ele teve que voltar, cancelar a faculdade, vir fazer o tratamento. Mano, eu fiquei um mês aqui, aí eu tive que parar a faculdade, eu tranquei a faculdade, nem tranquei a faculdade, mas eu perdi esse processo para fazer todo o meu pós-operatório, que aí eu fiz com o André, tanto do joelho quanto do punho. Porque como ele mesmo disse, né, eu tava andando de cadeira de rodas, nem andava de muleta. Ali em 1 semana, 2 semanas, a gente começou já a jogar um pouco de carga, que aí eu tirei o brace, que é uma placona, seria um gesso pro joelho, entendeu? Pra ficar mais fácil de entender. Entendi. Mas você tira, né, pra tomar banho, de velcro. É de velcro, acho que eu já vi. Isso. E ela vai até no meio da coxa. Então imagina, de ter que tirar isso aí, beleza, a recuperação, eu tava voando já, cara. Janeiro bem, fevereiro bem, e em março eu ia voltar pra dar continuidade.
Mas assim, ninguém soube dessa história, senti esse problema e beleza. Cheguei em Maringá numa sexta-feira, correria da pega pra conseguir ver o exame, só que eu estava andando, eu tinha a função do joelho. Isso que era estranho. Porque como no exame tá me dando... Por isso que a clínica é soberana. Como que o exame tá dando que tá rompido, mas eu tô andando? Calma aí. Ué, Vamos então, entender não o tá- caso. Então, mas o que segurou meu joelho? O enxerto. Que eu fiz enxerto. Ah. Porque como eu sou muito ativo, o médico já pensou. E o Otávio, ele já deu a letra, que foi o médico que tirou eu do quadro álgico, né? O quadro da dor. Ele, o Paulo é meio complicado porque ele é atleta. Apesar de eu não falar que não sou, Você tem o seu eu lado. tenho, Eu te entendo, tô tranquilo. entendeu? Então eu Aham. fico nessa... Aí todo aquele processo, ele, não, vamos fazer diferente. A gente vai pensar como se tivesse operado de novo. Então voltei com o brace, 15 dias. Muleta de novo. Tudo pra recuperar a parte do tendão patelar. E o André acompanhando esse processo todo. Cara, E ninguém sabe disso. Sim, foi bem desafiador. Acho que você nunca tinha contado mesmo. Não, né? não, nunca contei. Mas o Paulo mesmo, cara, a gente fazia fisioterapia acho que quase todo dia. Quase e era todo dia. umas 2 horas por dia. Mano, foi intenso mesmo, velho. Não Nossa, foi cara. fácil. Teve uma época que a gente cogitou de uma piscininha lá na casa dele, velho. Pra fazer Jogar piscina. ele lá na piscina pra conseguir ganhar a flexão do joelho dele, cara. Porque ele sofria demais pra ganhar flexão. Meu Deus, O é joelho dele pra sofrer. dobrar assim, ó, cara. Meu irmão, velho, é um Ele bagulho mais gritava, difícil né? do mundo, velho. E porque tem que ganhar. Velho. Explica um pouco sobre isso, André. Porque Tipo, o que acontece? O joelho, cara, ele é uma articulação que ele, apesar de ser muito simples, ela é uma articulação do tipo gíngrimo, né? Então ela só dobra e estica. É. Mas ela também é um gíngrimo modificado. Mas o problema é que ela trabalha em cadeia. Não é igual o dedo aqui, ó, as falanges. uhum. Ela trabalha em cadeia cinética fechada. Então, ela acaba contribuindo pro quadril e pro tornozelo. Principalmente na absorção de forças, impactos É e de tudo mais. impacto. O joelho, cara, se ele não dobra tudo, além de ele desenvolver uma inflamação nele por si só, que a gente chama de sinovite, ele começa a atrapalhar e estragar o resto. Então ele começa a atrapalhar o andar, o agachar, o sentar, ele atrapalha o quadril. Então, Ele bagunça tudo. então o que acontece? A gente tem que arrumar, tem que recuperar a amplitude. Só que o joelho, cara, quando ele opera, ele não quer ganhar amplitude. Você operou o tendão patelar, ele não tá flexível, ele não tem essa extensibilidade, ele tá duro. Então o que a gente teve que fazer? Pegar o pau lá e forçar pra... Meu amigo, pra se eu te dobrar. mostrar os vídeos, Gabriel. É que não dá pra postar, não mandei esse vídeo. Mas tem os vídeos do André, cara. Mano, eu suava, meu irmão. É uma dor. É bem... Nossa. E eu de gritar, eu só lembro eu aqui assim, eu vou até sair do microfone, o André aqui, ó. Vamos lá, respira fundo. E você não pode compensar nada, né? Então você tem que ficar numa postura retinha pra fazer a força, né? Ele fazer a força. Sim. Porque eu não vou puxar. Eu vou entrar em defesa, né? Então Aham. ele tem que forçar pra ganhar essa amplitude. Pra voltar a ter função do joelho. Então, mano, eu só lembro aqui eu respirando assim, ó. Sim. É. Desse jeito, velho. E forçando. E eu... Nossa, Mano, velho. tenebroso, ó. Só de lembrar aqui, velho. O que Pô, acontece, Cê Gabriel? Tá maluco, Só bicho. pra você Gente, aqui entender. tá rolando uma aula agora de quem vai estudar pra prova aí. O que vai- acontece, Gabriel, que é importante? Se a gente não ganha isso num tempo certo, não ganha nunca mais. Não volta. Não, tem que Não tem operar de função. novo, hein? Tem que abrir. Porque o joelho, cara, ele vai se enrijecendo, né? Ele pode desenvolver fibrose intraarticular. É tipo como se o joelho, quando ele opera, ele tem um cimento molinho dentro dele. Você consegue mexer. Mas se você demora demais, ele endurece. Aí ele não ganha mais. Aí o Paulo nunca mais vai conseguir dobrar o joelho. Ele tem que operar de novo. Nossa, velho. Agora eu E tô você zero, aqui- rapaz. Não, agora você tá. Né? Vamos Tô ter que zero. marcar um treininho de perna. Vamos mesmo. É. Verdade. Mas é isso mesmo, cara. O André vai estar junto. Isso tudo é pra responder aquela dúvida, né? Como é trabalhar com atleta. Como é trabalhar com atleta. Cara, e é Velho, difícil, porque Desafiador. eu acho que... Desafiador? Porque assim, e engraçado que tanto o doutor que tava me acompanhando quanto o André, foi a primeira vez que eles viram isso na vida. Até, assim, não é comum. Isso que aconteceu comigo, não é comum de acontecer. Isso é mais comum em tendão de calcanho. Da pessoa tá lá, fez a cirurgia e de romper de novo. Mas aí ele tem um potencial de cicatrização mais efetiva. Então a gente fez um teste, na verdade, de deixar ele imobilizado de novo por 15 dias, usar moleta, não colocar sobrecarga nesse joelho para recuperar. Então foram 2 semanas nesse processo para depois começar a fazer tudo aquilo que a gente fez em janeiro de maneira intensiva, a gente fez de novo em março, para não ter que operar. Pra não ter que operar. Eu drenei 60 ml do meu joelho por conta dessa lesão. E ninguém sabe. Eu não falei pra ninguém. É bem feio. É bem feio. Pegar e colocar uma agulha assim no joelho e puxar o sangue assim pra tirar. Pra drenar. Meu Deus. E cara, e quando tirou esse sangue, Uia. cara, o alívio articular, Rapaz. porque eu reclamava de dor, cara. Toda hora. E eu e o André, mano, será que eu tiro? Não tiro? A gente ficava na dúvida. Aí o André, mano, eu acho que você tem que tirar, porque isso aqui tá muito inflamado.
vai ser bom pra você e tudo mais. E aí entramos no consenso, fizemos a drenagem. Isso aí tá escrito. Na história tá escrito do Paulo aqui e do André, com certeza. É uma coisa que não vai se repetir. Caraca, essas são umas coisas que, por exemplo, às vezes as pessoas não compreendem, né? Não imaginam que a gente faz na fisioterapia, né? A gente pensa assim, às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, André, queria marcar uma liberação com você, entende? E não é assim. Não vê como o trabalho não é só isso. A gente usa isso, mas, cara, é uma vivência muito maior, né? Então, tudo isso que o Paulo falou e tudo mais, cara, são desafios da fisioterapia. E pensa assim, os estudos que a gente tem hoje, Gabriel, na literatura, são com pessoas comuns. Você pega ensaios clínicos, você pega artigos, revisões metalísticas, são com sempre indivíduos comuns, que não usam droga, não usam hormônio. São pessoas normal. Agora, quando você mexer com atleta, cara, você tá mexendo com uma coisa que tem pouco estudo, entende? Não tem, né, praticamente. Exato, né? Não tem. Por isso que eu quero, tipo assim, especializar, fazer mestrado, fazer doutorado e pesquisar nessa área. Você vai ser o cara que vai destrinchar isso aí, meu irmão. Cara, amém. Vai ter o livro lá do Garage. Não, já tem, né? Vai sair quando, inclusive? Mas, cara, eu acho que mês que vem já sai, já tá tudo certo. Tá em fabricação já o livro. A editora já confirmou. Mas exatamente, cara, eu quero dedicar minha vida ao fisiculturismo por conta disso, entende? Cara, muito massa. Crescer, acompanhar ele, porque eu gosto mesmo, né? Ah, mas com certeza. As pessoas até falam assim pra mim, falam assim, André, por que você não mexe com futebol, com vôlei, que dá mais dinheiro, não sei o quê? Cara, eu gosto de fisiculturismo, não tem não tem o que fazer. Questão de gosto não se discute. Não tem como, cara. Não tem como, Quando você gosta, é isso. Exatamente. E você já pegou atleta, tipo assim, profissional com lesão que você tem que tratar, preparar esse cara porque ele vai subir tal dia e você tem que fazer algumas manobras ali, meio que... Cara, isso acontece frequentemente. Eu até tava ouvindo ali não sei se foi o Júlio ou o Paulo, falou que, assim, que em pré-contest o atleta tá mais suscetível à lesão, e é uma verdade. Cara, já peguei várias vezes atleta pré-competição, assim, desidratado, machucando. Ele já tá desgastado. Já. Cara, a gente tem que fazer o que dá ali, tipo assim, manobrar do jeito que dá, esconder a lesão. Às vezes a gente tem que fazer um trabalho para ele conseguir subir no palco mesmo. Atleta, por exemplo, trava muita coluna, cara. Tem muita crise álgica aguda de lombalgia. Você tem que ir lá atender o cara 2 vezes por dia, todo dia, para ele conseguir subir no palco. Então acontece sim, atleta em fase final realmente machuca mesmo. Machuca mesmo. Por isso que tem que acompanhar. Por isso tem que acompanhar. E a periodização do cara também tem que estar ali bem... Sim. Por isso que o fisioterapeuta entra em jogo. O André entra muito. Como que tá a sua periodização? O André, eu acho que foi um dos fisioterapeutas que ele realmente vê de forma global o paciente dele. Independente se é atleta ou não atleta. Então, o que ele entende? Usa recurso... Ele sempre... Na amnésia dele é basicamente assim. Ele pode falar melhor que eu se eu errar. Então, ele vê o que o cara toma, o que tomou, o que fez, o que deixou de fazer e tudo mais. Ele vai até na parte psicológica do cara. É melhor você falar. Cara, o que eu falo, assim, a gente tem que fazer um trabalho biopsicossocial, é importante, mas eu acho que mais importante, você falar assim, André, se você quer ser fisioterapeuta de alguém que trabalha com musculação, o que você precisa estudar como fisioterapeuta? Boa, excelente. Cara, periodização de treino. Se você não entende que o atleta ele é movido a ciclos, né, tem toda uma periodização, micro, meso, macro ciclos, o fisioterapeuta não vai saber atuar bem. Essa é a premissa. Sim. Você tem que entender que tem períodos que o atleta ele vai ter uma alta carga de treinamento. Quando a gente fala de carga de treinamento, é a intensidade e o volume. E ele tem momentos que ele tem deload. Ali é um momento específico para você trabalhar com recovery, liberação, etc. Para ele super compensar, né? Que é um efeito fisiológico do corpo humano. Gerar esse efeito de polimento. É ali que eu trabalho bastante com liberação, aquelas técnicas de recovery e tal. Mas nos outros períodos, cara, tipo assim, a gente trabalha muito com exercício mesmo. Para corrigir assimetrias. Então o que eu explico é isso, cara. A fisioterapia é mais, sabe? É mais. Tem que estudar sobre periodização, tem que entender sobre treinamento, carga de treinamento, monitoramento de carga, entende? Sim. Você tem que aprender a quantificar e tipo assim, dados, né? Porque dados eles são utilizados para a gente tomada de decisão clínica. Então, não acho que assim, eu acho que o que fez a gente se diferenciar é isso. É entender que a fisioterapia é mais do que só maca. É além, né, velho? É além. Não, é muito louco, porque até mesmo na recuperação, eu não fazia essas... Ele botava eu para treinar. Minha recuperação foi treinando. Treinando, até por conta da minha realidade, de como eu era e eu precisava ter função. Sim. Então, cara, eu agachava, fazia extensora, fazia flexora, fazia tudo que você imaginar. E assim, ele tinha que cuidar do meu joelho e do meu punho. Então, não era só joelho que eu tava cuidando, era tudo global. Sim. O que eu falo muito é que, assim, igual o treinamento, quando você vai fazer preparação física de um atleta, existe um negócio chamado especificidade.
Então, por exemplo, se o cara é fisiculturista, eu treino com os exercícios derivados do fisiculturismo. Meus fisioterapeutas lá vão reabilitar alguém do basquete, a gente faz técnicas, tipo assim, que... voltadas para o basquete. O cara pedala. Especificidade. Exatamente. Então você precisa estudar sobre treino, cara, entender e tudo mais. E a fisioterapia também é periodizada. Entende? Existem metas, existem ciclos ali que rodam, que você faz todo esse acompanhamento, né? Então, fisioterapia é mais do que só maca, eu falo assim. É muito sobre, cara, entrar no jogo com o atleta, entender qual que é a periodização, o treinamento e, cara, conversar com o treinador. Pensa assim, imagina, o treinador tá passando uma coisa, o fisioterapeuta vai lá e fica passando outra. Não tá conversando, aí vai dar ruim. Então, é isso, cara. Especificidade. E, assim, que nem eu atuo dentro da sala da musculação, eu atendo tanto a parte dos alunos do presencial, quanto eu tenho a consultoria esportiva também, que eu cuido dos treinos das pessoas que treinam em outras academias, né? Eu mando protocolo, faço avaliação física e tal. O que eu observo muito? O pessoal reclamando de dor, tipo em ombro, cotovelo, mas assim, talvez não é dor, é incômodo. Não chega a ser não é uma lesão, nada disso, você entende? Eu sou da área totalmente do treinamento, né? Então, você, fisioterapeuta, você tem alguma recomendação para essa pessoa? Você acha que, tipo, na própria sala da musculação mesmo, tipo, uma dor, geralmente é aquela dor bem anterior de deltoide, sabe? E principalmente quando se fala em ombro e cotovelo, nos exercícios de empurrada. Peito, desenvolvimento de ombro, né? Sim, cara, se eu fosse listar algumas coisas básicas assim que eu trabalharia com pessoas comuns. Cara, primeiro, não negligenciar a musculatura acessória. A galera faz muito assim, push-pull legs, mas não treina os acessórios, manguito, abdômen, panturrilha, etc. Cara, só isso já vai ser muito bom. Segundo, mobilidade. Cara, mobilidade é importante, mas igual eu disse pra vocês, não é assim, ficar fazendo mobilidade aleatória com o paciente. Avalie o que ele tem de dificuldade. Avalie, dorsiflexão de tornozelo, importantíssimo para dor no joelho, por exemplo. Cara, vamos medir, aferir. Tem testes que a gente usa para medir a dorsiflexão do tornozelo do paciente. Quadril, quanto de mobilidade ele tem. E tem que entender que algumas articulações elas têm responsabilidades maiores. Quadril, ombro, são articulações muito móveis. Então você tem que avaliar bem, quantificando e acompanhando. Terceiro, progressão de carga. Cara, progressão de carga é importantíssimo. Quer ter hipertrofia, tem que ter progressão de carga. Mas essa periodização é necessária. Você tem que acompanhar e entender que tem momentos que você dá 2 passos para trás, você tira um descanso para dar 5 para frente depois. Então, periodização, né? Importantíssimo também. 4, que eu fosse falar, cara, acompanhar com o físio, realmente importante, assim, acompanhar tal, ir avaliando essa evolução. E, cara, descansar bem, dormir bem, importantíssimo também. Mas cada caso é único, cara. Mas tendenciosamente, assim, cara, essas dor na frente do ombro, normalmente, pra empurrar, a maioria das vezes, o manguito rotador, cara. Você vai ver que sempre vai empurrar e principalmente movimento acima da cabeça. É normalmente o manguito. Então, importantíssimo trabalhar e, cara, avaliar o que tá gerando, então, o que tá compensando pra gerar esse problema, né? Entendeu. E você acha, aquecer o manguito rotador, que eu vejo o pessoal aquecendo também, desce a polia ali do cross, média... Faz para externa, interna. Você acha que esse é um aquecimento ideal para manguito rotador, na sua opinião? Eu acho que é um aquecimento válido, mas não acho que é um remédio bom. Eu acho que a melhor coisa é você realmente treinar manguito. Manguito tem que ser treinado como todo Treinar igual você treina peito, igual você treina... Igual qualquer outro músculo. E entender que a articulação do ombro é a articulação do tipo mais móvel que tem. É uma articulação do tipo esferoide. Então não adianta treinar só aqui. Porque o ombro ele é feito para trabalhar em várias posições. Todas as angulações. Então o que eu falo? Cara, variar as posições. Tem vários exercícios que trabalham o manguito de diferentes maneiras. Ficar fazendo só aqui, cara, não é suficiente. Você está aquecendo só seu infraespinhal e seu redondo menor. Ponto. Exatamente. E a maioria das pessoas rompe o supra. Entendeu? Ai, que louco, né? E tá ali, ó. Sim, e tá ali. Exato. Entendeu? Então, é isso que eu falo, assim. Tanto que hoje, muito profissional de educação física, cara, me procura, quer fazer trabalho comigo. Às vezes tá pra aprender, assim, coisas que eles podem utilizar pra ficar avaliando aluno. Tipo assim, falando assim, André, se meu aluno tá com dor no joelho, o que você acha que era bom eu avaliar ali também? Olhar o joelho, o tornozelo, o quadril. Porque tem muita questão postural também, massa, né? Eu tenho vontade de fazer curso, cara, de buscar um livro. Não sei se você tem até para recomendações. Porque, velho, isso é normal acontecer. E às vezes a gente fica meio perdido, porque, tipo assim, o que eu falo? Cara, passa por uma fisioterapia que lá ele vai te dar um diagnóstico, ele vai explicar. E de preferência um fisioterapeuta esportivo. Claro, tem que ser esportivo. Né? A questão de técnicas da fisioterapia, tipo assim, liberação, essas coisas, eu ensino só para fisioterapeuta. Mas a avaliação dessas coisas, cara, diversas vezes teve curso que eu dei, assim,
profissional do educação física adora. Né? Por exemplo, aquele curso que teve aqui, que teve o Mr. Sizing, veio o Zambrota. Cara, foi um curso que estava lotado de profissional de educação física e ensinei técnicas de avaliação, assim, para o pessoal Show de bola. aprender a avaliar. Inclusive, esse ano vai ter de novo e tal. Vai ter de novo. E eu sempre dou, assim, pra Profissionais da área. eu falo assim, se o profissional de educação física avalia essas coisas, cara, meu trabalho fica 10 vezes mais fácil, entendeu? Já chega o aluno pra mim pra eu corrigir Mastigado, detalhes, né? É. Mastigado já. Eu vejo como uma coisa que ajuda, sabe? Sim. Se a equipe toda tá preparada pra atender um aluno, cara, quem mais beneficia é o aluno, entendeu? Sim, é o paciente mesmo. É. Muito louco, Penso cara. desse jeito. Meus amigos, é isso aí. E agora uma pergunta pessoal também. Pode falar. Cara, Aproveita, eu tenho um vício, velho. Eu faço muito isso aqui, ó. Dá um espacinho aqui. Eu fico estralando o pescoço. Não pode, Ó, mano. escutou? Não pode. Ele já coçou ali. Ó, Não pode Ó, isso. não O pode. que eu falo pra você? Ele já coçou. Ele já coçou, já. Não faz Não, isso, ó, meu o que eu falo amigo. pra você, ó, estralo de, principalmente articulação simples, assim, tipo, falanges, sabe? Mas esse é Não nobre. tem tanto problema. Agora, cervical, lombar, eu já não recomendo. São articulações que normalmente cervical. trabalham em 3 planos, né? São articulações que normalmente, cara, não respondem bem a esse tipo de coisa. E normalmente tendem a ficar hipomóvel, assim, às vezes, que gera muita dor aguda. Pode acontecer, né? Que é o famoso travar ali, né? Travar. É, eu não recomendo, cara. Pode gerar hiperfrouxidão ligamentar também. O pescoço ficar cada vez mais frouxo, assim, na questão ligamentar. Não a recomendo. Agora, dedo, assim, etc. Não, dedo beleza, Não tem problema. Cervical não é bom. Tem que parar pra fazer isso. E você vai ver que, cara, você vai perceber que É não bom. tá ficando bom quando toda hora você vai querer ficar estralando. Você Ele tá acabou de toda estralar, hora. Ele tá toda hora Você fazendo. acabou de Caraca, não estralar. olha, bicho, eu tenho que parar. Eu vou amarrar minha mão. Eu sento em algum lugar, Mas é mania, mano. eu vou com a mãozinha no joelho, queixinho. Pum. Mas é mania, não pode. É, mas aí você vai ver que toda vez você vai querer, em um período menor, estralar Fazer. mais. E aí você vai ver que nem vai mais, de tanto que você fica fazendo. O que eu recomendo, cara, se você aguentar ficar uns 2 meses, 3 meses sem fazer, você nunca mais vai querer fazer. É. Então Porque eu vou. Eu parei. Hoje. por É porque exemplo. você só vai Dia querer que é hoje? manipular quando tá rígido. 8. Você só vai Eu não manipular... faço mais, agora eu vou ter. Isso aí. Vou lembrar toda vez, que eu vou lembrar que você me falou isso aí, 2 meses. Tipo assim, você vai sempre querer manipular quando tá rígido. Mas você vai ver que depois de um tempo separando, ele vai parar de ficar rígido. Porque você vai ter um resultado só durante uns 5 segundos. Depois volta. Aí você Depois quer volta. instalar de novo. Agora, se for um fisioterapeuta te manipulando, um quiroprata, osteopata, aí tranquilo. não, daí é Porque a gente diferente. manipula certo. É que aí você tá no plano que é pra a fazer gente o faz instalo, de né? maneira segura, do jeito mais correto. É que eles analisam todas as cervicais, né? Como que é esse processo aí? Vocês a gente- analisam os pontos. A gente avalia o componente rotacional da vértebra, efeito... Porque toda articulação ela rola e ela desliza, né? Então ela tem um efeito de cisalhamento articular. Então a gente avalia a vértebra, vê a melhor maneira de manipular e etc, né? Uhum. Então assim, mas cara, não é só assim, pá. Tá mas lá, não é... Se fosse recomendar, eu recomendaria não estralar o pescoço, cara. Não, falou da palavra, irmão. Cara, eu vi. Não, mas eu até trazendo um relato. Eu vi um vídeo que surgiu lá das Índias. Teve o cabeleireiro, Ah, um barbeiro. Lá fazendo com o cara, lá cortando o cabelo e tal. Sim, ele fez a manipulação. Ele não era fisioterapeuta, mas Meu ele fez a Deus. manipulação no cara. O cara morreu. O quê? Tô falando. Quebrou o pescoço? Não, na É, verdade, é que assim, ó, tem uma... Eu sei que ele morreu. Sim, tem artérias e veias importantes que passam cervical. Tem uma que a gente chama de artéria vértebra basilar. Acho que é Basilar, artéria tem vertebral. basilar. Aham. Alguns pacientes, às vezes, do jeito que você manipula, você pode machucar isso e às vezes ele libera, às vezes forma um êmbolo, alguma coisa assim. E às vezes o paciente pode ter um AVC, um AVE, ter um problema. Meu Então a Deus. gente tem, antes de manipular um paciente, a gente testa. Então a gente faz uns testes. A gente chama de teste de decline, sharp pulser, são testes para ver se não vai dar problema. Aham. Por exemplo, tem paciente com síndrome de Down, por exemplo. Eles tendem a ter uma agenesia de uma parte de um ossinho do pescoço. A gente chama de axis. Normalmente é um paciente que tem muita rotação cervical. Às vezes, se você manipular, você pode machucar também. Pode gerar lesão ligamentar também. Então, tem que saber avaliar. Não é só chegar e estralar o pescoço do cara. Tem que saber fazer os testes. Né, quem dirá a gente ficar se estralando Acontece. Não, sem postura. eu acho sem... assim, tipo assim... Tem que saber, assim, avaliar o paciente bem, cara, e orientar bem, porque às vezes o paciente subentende assim, o André estralou meu pescoço, não significa que estralar o pescoço é bom, sabe? Entendi, não é assim, né? A pessoa tem que entender que é uma técnica, né, meu? Hoje na medicina e na fisioterapia a gente vê cada vez mais o processo de educação ganhando espaço. O que é educação? É você explicar as coisas pro paciente. Sim. E não é à toa que a gente tá fazendo um podcast. É pra educar a galera. É pra educar a galera. Cara, isso aqui é ótimo, velho. Isso aqui, você trazer vários profissionais diferentes e tal. É. Cara, é um conteúdo gratuito que você tem, de qualidade, assim, qualificado. Exatamente. Pô, o que tem de aluno aí fazendo arte na academia,
No Brasil a gente até vê muito erro, mas ainda é minimizado. Cara, eu fui lá pros Estados Unidos, Ah, não, lá é demais. irmão, a falta que faz um profissional de educação física numa sala de peso, cara, é Se absurdo. você vê os caras fazendo rosca direta, Não, qualquer exercício. Cara, é velho. muito feio, velho. Bicho. Estados Unidos... Mano, por isso que nos Estados Unidos o personal é, tipo assim, Muito caro, tá, né? muito Valorizado. caro. Porque, Aham. cara, faz muita falta. Sim. A gente vê lá... E lá tem fisioterapia? Fisioterapeutas? Tem bastante. E a formação é a mesma daqui do Não, Brasil? é diferente. Por exemplo, a fisioterapia no Brasil, eu fiz curso, formação, eu sou fisioterapeuta e eu também trabalho com quiropraxia. Isso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu sou quiroprata ou... Ah, tá, é dividido. É que nem lá é o médico é dentista, entendeu? tem muito... Cara, é Aqui meio não, misturado. aqui é separado. Aqui é o dentista é uma faz coisa... faz 5 anos, a medicina faz 6. Lá Brasil- nos Estados Unidos o cara se forma médico pra depois ele virar dentista, entendeu? Sim. No Brasil, a gente tem... Posso estar enganado? faculdade Posso, mas eu acho que de sim. quiropraxia. Mas, cara, você vai ver que a maioria dos fisioterapeutas acabam fazendo formação em quiropraxia, cursos, etc. E atuando na área também. Uhum. Lá é tudo bem separado, assim, mas algumas coisas são juntas. Uhum. Mas a gente vê, assim, fisioterapeutas trabalhando e tal. Mas, cara, eu vejo que no Brasil, assim, o fisioterapeuta ele tem mais respeito, mais espaço. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo muito massagista, assim, os caras têm massagista particular, tem quiroprata particular, e vai no fisioterapeuta quando tá se machucado. Aqui no Brasil é uma coisa meio integralizada em uma pessoa só, assim, sabe? Entendi. É que é muita esfera hoje, tem muita especialidade do dedinho do lado direito. Pode ser isso É também. muito, tem muito isso também, eu acho. velho. Mas no Brasil, eu acho que o fisioterapeuta é mais respeitado nesse sentido, assim. Né? A gente pega mais coisas, sabe? É que eu noto, trazendo até um pouco pro meu lado, eu vejo que hoje tudo quer terceirizar. O médico, ele, antes de tudo, ele é médico. Uhum. Ele pode tratar as outras coisas, entendeu? Lógico. E, na verdade, terceiriza tudo. Vou dar um exemplo. A gestante tá lá, tá com gripe. A gestante poderia tratar. Amanda, tá com gripe. Não, mas aí, por exemplo, a gestante não tá tratando ela, mas ela poderia sim. tratar a GO. Sim. Mas não, ela terceiriza, ela passa pro clínico. Sendo que ela também é capacitada. Antes dela ser GO, ela foi... Ela poderia... Ela é médica, exatamente. Então tem muito isso hoje. Hoje tá não terceirizando, a palavra não é essa. Mas tá jogando muito pras especialidades e acabando... Sei lá. Eu penso assim, que é igual você fala assim, igual o fisioterapeuta. O fisioterapeuta fala muito assim, eu sou osteopata, eu sou quiroprata. Não, você é fisioterapeuta com uma especialidade Em tal área, né? uma formação em alguma outra área e tal. Uhum. Então, isso é importante, cara. Na medicina tem muito, né? Tem muito disso. Tem muito disso. Exatamente. Você quer fazer a última pergunta aí? Eu quero. Você Então quer? faz. Pode fazer. Então, Pode? lá. Pode? Então tá, mas você quer fazer uma também? Não, tô tranquilo. Então Se tá. vier na cabeça, eu faço. Oi, Garache, fala pras pessoas um negócio. A importância que as pessoas precisam entender que eles não têm que buscar o fisioterapeuta quando tá lesionado. Explica isso pra fechar com chave de ouro, assim, ó. Cara, Porque, pensa assim, ó. não, porque eu tô falando porque eu É conheço muita verdade. gente. Eu vou procurar por quê? Porque eu machuquei. Sim. Não Mas foi aí- antes. Não foi antes. Mas tá. Faz muito sentido. Pensa assim, ó. Tem um prédio pegando fogo. O incêndio já tá domando o prédio. O que é mais fácil? O bombeiro chegar e apagar quando o negócio tá começando ou quando o incêndio já domou tudo, né? Aham. Eu penso muito assim que, cara, é mais fácil você prevenir, tratar uma coisa simples no início do que realmente você pegar uma coisa quando já tá domando o corpo do cara, né? Isso é uma coisa que acontece, o paciente procura normalmente os profissionais da saúde num último momento, mas não só a fisioterapia, profissional de educação física, medicina, terapeuta. O que tem de aluno que começa a procurar personal porque ele já se ferrou um monte no passado. Tipo assim, já me machuquei muito treinando, eu vi que não tô tendo resultado. Não, então pegar desde o início, no começo e tal, é sempre o melhor caminho, né? Lembra sempre desse exemplo, né? Tipo assim, muito mais fácil apagar um incêndio quando ele tá começando do que quando ele já domou o prédio. Exato. Mas você nota que a galera, ela tá já completando essa pergunta. Você nota que a galera, ela tem medo de investir nela? Ela acha que é sempre, é muito gasto. Isso aqui é caro. Isso aqui Não tem importância. não tem importância. Eu Depois, vejo, Paulo, que tá melhorando as coisas, mas... essa questão na de verdade, prevenção mesmo. mas na verdade era por um efeito de desconhecimento. Pensa assim, há 5 anos atrás, quantos fisioterapeutas vocês conheciam? Entende? A fisioterapia ela era muito apagada, assim, né? Então, hoje que a gente tá ganhando espaço, ganhando mercado, hoje as pessoas sabem, existe a fisioterapia não é só pra quando um cara operou Tá no o joelho. hospital, ou tá no hospital. Ou é um idoso que não tá conseguindo levantar da cama. Então, hoje a fisioterapia tá ganhando espaço, tal, tá ganhando notoriedade, bem como outras áreas da medicina. Até pro cara ter mais rendimento, mano. É. O cara solta lá, sei lá, uma escápula, não sei se é assim que na fala, minha pra poder cabeça- fazer o movimento certo. Mas aqui na minha cabeça, o brasileiro ele não tem a cultura de prevenção.
Não tem, né? Sim, isso existe. É isso que é a minha Cultural, dúvida. né? É cultural. Culturalmente ele não tem esse apelo. Ele vai quando deu ruim. Quando deu ruim. E isso a gente De tem jeito que errado. mudar, né? Estamos aqui para... É muito engraçado, porque você vai dizer, mas cara, você tem que ir antes de acontecer o BO. Ah, não, mas pra quê? Tem esse deboche, é isso que eu tô te perguntando. Se isso está melhorando ou não, se ainda tá Na minha mesma opinião, coisa. ainda tem muito, mas tá melhorando. Então, No passado isso é era bom. muito tenso, cara. Agora tá melhor, né? Mas o que eu falo, assim, isso ganha espaço porque hoje a gente tem mais mídia, tem mais coisas saindo, rede social, e também o esporte tá ganhando mais espaço. Hoje, fazer musculação, você É bonito, ser né? atleta, é bonito. Antigamente, cara, era só quem gostava mesmo, né? Tipo assim, antigamente era só... A galera muito da verdade. caverna. O cara comia uma marmita no shopping, Esquece. nossa, como um gado. Hoje em dia, aquele cara Nossa, é... disciplinado. Disciplinado, ele é da hora. Hoje é Vou massa. colar nele. Hoje Aham. você vê assim, você tá andando na rua É e você vê verdade. com os caras com as camisetas grandonas, assim, de academia. Tudo oversize. Hoje é bonito. É. Aham. Hoje você usa roupa de academia estiloso. No passado Antes? era só aquelas regatinhas zoadas. tá É ligado? regateta. Que eu Tampa chamo. teta. É regateta, Então, regateta. eu acho assim, que claro, a gente vê Regateta pessoas é foda. difundindo porcaria, rede social, Normal, internet, sempre tem, né? mas a gente vê que, cara, o esporte tá ganhando espaço. E é uma coisa que me orgulha muito. Por exemplo, a gente vê que no futebol, a gente tem os times de futebol e tal, a gente vê hoje as marcas de suplementos sendo como se fossem os times Sim. cuidando dos atletas, patrocinando, investindo em atleta ganhando bem. E eu acho que merece mesmo, tem que ganhar espaço. Tem aqui, tem. É. Com Então, certeza. na minha opinião, tá melhorando. Perfeito. É. Top. Gostei. Eu fico Ele feliz. vai com melhorar isso. mais ainda. Amém. Cara, obrigado pela experiência. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso conhecer você pessoalmente. Um cara extraordinário. Eu já sabia que você era extraordinário, agora então... Cara, né? expert. Expert. Que isso. Pessoal, E é isso. pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Paulo, Gabriel, foi uma honra, tá? Paulo já é um grande amigo meu e Amigão. com certeza acho que isso abre uma porta pra gente criar uma amizade, Gabriel. Tem Opa. um respeito grande por você também, eu ouço muito Com do seu certeza. trabalho. Paulo mesmo sempre falou bastante de você. E, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Foi um prazer. E, cara, se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo que vai ser uma honra atendê-los. Show. Sensacional. Galera, quem tá no YouTube, assinar ali no botãozinho. A gente vai trazer pessoas experts aí nos assuntos de fisioterapia, medicina, empreendedorismo. Então, clica aqui no GEMP e siga nós. E isso aí. Top. Valeu, até a próxima. É nóis. Aí. Valeu!